Hoje em dia, não importa o que tu tá comentando sobre Naruto, pode fazer o teste aí nos comentários, vai aparecer alguém de algum lugar pra dizer: saudades do Naruto clássico, lá sim era bom, ninjas sérios fazendo coisas sérias, depois estragaram o Naruto e enfiaram essa bobagem de dinossauro, alienígena e tecnologia, como se fosse impossível falar bem de uma coisa sem precisar automaticamente condenar a outra no lugar. E eu tenho minhas opiniões sobre o Naruto clássico, como lá já não era essa coisa do ninja militar e inteligente o tempo inteiro, como ninja e Naruto sempre teve muita influência das interpretações do teatro, do folclore japonês, essa coisa do ninja mais exibicionista, espalhafatoso, e que as pessoas preferindo uma versão ou outra, nenhuma das duas é necessariamente superior, e sim tão em constante atrito ali na história. Se o destino do ninja é se tornar uma ferramenta, o Naruto tá lá pra dizer: não, eu vou fazer do meu jeito. Mas muito mais divisivo do que o salto pro Shippuden foi a recepção das pessoas a respeito da continuação de Naruto e Naruto Shippuden, protagonizada pelo filho do Naruto, o Boruto Uzumaki, onde de fato tem um salto tecnológico na história muito similar ao que foi feito com Avatar, a Lenda de Korra, onde agora tem trem, dirigível, computador, um negócio que eu sei que tem muita gente que não gosta, que é essa coisa de misturar a dobra, o jutsu nesse caso, com tecnologia, e ainda por cima o Boruto usar essa tecnologia pra trapacear no exame Chunin, ainda mais contra o filho do Shikamaru que tava ganhando do Naruto usando a própria inteligência, uma ofensa ao verdadeiro caminho do ninja, fora esses inimigos do espaço que não tem nada a ver com ninjas de verdade, sem falar dos dinossauros. E assim como eu imagino que aconteceu com muita gente que acompanhou Naruto na infância e na adolescência, muitas dessas informações sobre o que tá acontecendo em Boruto chegam na gente com a gente estando ou não acompanhando a história, igual acaba chegando de Dragon Ball Super ou qualquer coisa assim, quase como se essas informações invadissem sem o nosso consentimento esse lugar quentinho da memória, onde a gente tenta preservar uma imagem pura, nostálgica do que aqueles personagens significaram pra gente. Tem gente que eu tô ligado que se sente até meio ofendida com essas mudanças. E até pouco tempo atrás eu também era do tipo que nunca tinha lido nada dessas continuações, mas o problema da internet hoje em dia é que as pessoas não resistem de opinar mesmo assim. Junta isso com quão machucado o público daqui parece ser com a ideia de filler em Naruto, eu sempre acompanhei pelo mangá, então não tive muito esse problema, apesar de eu também ser o tipo de pessoa que às vezes pega só o filler de algum anime pra ver, pra passar o tempo, que Boruto parece virar um alvo fácil pra ser colocado nesse lugar de uma obra menor, um caça-níquel pra tirar dinheiro dos fãs, que não tem a mesma verdade ou importância, que é ruim porque não aproveita os personagens que a gente gostaria de ver. Eu poderia fazer uma lista longa de possíveis problemas que nos levam até a pergunta do vídeo: Boruto deturpa a mensagem do Naruto clássico? E é isso que eu vou tentar responder, mas antes o Otávio tem um recadinho rápido pra vocês. A gente tá quase toda semana aqui falando sobre cinema, televisão, animação, e para quem curte esses assuntos tanto quanto a gente já pensou em trabalhar na área de audiovisual, presta atenção. A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com descontos de até 60% em todos os cursos do site. Os preços caíram de verdade mesmo, vai durar pouco tempo, acaba agora dia 21 de junho, e é o melhor momento do ano para tirar os planos do papel e investir na própria formação. Pessoal, tem coisa pra caramba, curso de roteiro, edição, direção, animação em 2D, em 3D, documentário. Tem bastante opção boa para poder ingressar num mercado que está se aquecendo cada vez mais. Um curso de roteiro, por exemplo, dá para aprender a criar histórias envolventes, dar vida a ideias em diferentes gêneros narrativos, em diferentes formatos, seja lá qual sentimento se queira causar através delas. Criar roteiros é uma habilidade que a gente, por exemplo, está semanalmente tentando aprimorar aqui no canal, e uma formação qualificada teria ajudado demais a gente no começo. Além das videoaulas, tem palestras gravadas, atividades online, e ao longo de todo o curso tu recebe acompanhamento individual de tutores que são profissionais da área e vão te ajudar a construir um portfólio para o mercado. Quem acompanha o canal consegue uma barbada ainda maior usando o cupom que está aí na tela, que está R$200 de desconto a mais em qualquer curso que você escolher. Então não perde tempo, cola na descrição ou no comentário fixado, joga o cupom lá e faz um investimento na tua formação. Bom, queria agradecer a participação do Otávio e, pra começar, eu acho que já existe um ruído até na forma com que Boruto é lançado lá no Japão. E essa é uma pedra no caminho que vira e mexe, a gente precisa lidar com ela por aqui. Eu vejo muito, principalmente quando a gente fala de mangá e anime no Brasil, em inglês, até porque a gente importa muito o discurso de fora também, que é essa tendência que a gente tem de ficar procurando o que é cânone e o que não é, e meio que nivelando a importância das coisas por aí. Porque Boruto foi lançado em várias frentes. O começo do mangá, se tu pegar, por exemplo, abre com a mesma cena que abre o anime de Boruto, aquela do Boruto mais velho, com a cicatriz no rosto e tal, que a gente já volta nela com mais calma. Mas na sequência, o que o mangá adapta, que já tinha saído na época, é o filme de Boruto, onde eles enfrentam o Kinshiki, o Momoshi, que já tem algumas diferenças entre o anime e o mangá aqui, eu também volto nisso depois, além de ser um evento que cronologicamente só aconteceria lá pra depois do episódio 50 de Naruto, o que significa que o anime tem uma janela bem considerável de episódios que se passam nesse intervalo, antes do mangá, que entre outras coisas adapta as novels, os
romances, né, os livros de Naruto, tem histórias mais cotidianas, eles preenchem com alguns fillers aqui e ali, e aí a gente fica muito nessa discussão, mas é canônico ou não? Não, mas esse episódio aqui vale, porque é uma adaptação da novel, que é canônica. E aí vem alguém e diz, mas essa novel é filler, não acontece nada de importante. O ponto aqui é sobre como a gente, acho que na cultura ocidental, organiza muito as nossas histórias a partir dessa ideia de cânone, de sempre buscar a versão mais definitiva possível daquela história. Qual que vale e qual que não vale. Não, tem que assistir desse jeito aqui, essa é a forma mais correta de assistir tal coisa. Fica inventando essas versões picotadas das séries que tiram a enrolação, esse tipo de coisa. Enquanto que no Japão tem muito mais essa ideia de Gaiden, que eu com certeza não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre, minha fonte é basicamente o William Kaiju nesse sentido, mas que é essa ideia de várias visões, muitas vezes contraditórias mesmo, que olham para os personagens e eventos de formas diferentes, perspectivas diferentes, que sobrepostas constroem um imaginário sobre determinado personagem. Então é uma discussão que não vai muito a lugar nenhum, tipo, mas vale assistir tal coisa? Mas isso aqui é cânone, sabe esses vídeos de guia que o pessoal faz, tipo, o que vale a pena assistir de Boruto? Tipo, vão ser interpretações diferentes, mas uma não necessariamente invalida a outra, muito pelo contrário, elas se aglutinam, né? Se tu já leu a novel que conta a história da Mirai, por exemplo, a filha do Asuma e da Kurenai, quando ela tem que levar lá o Kakashi e o Gai aposentados pra passear nas fontes termais, isso foi adaptado no anime também, pode ser um desvio na história principal, pode parecer redundante se tu acha que o lance é só acumular informação a respeito do que acontece numa planilha do Excel, sei lá, mostrar pros outros que tu sabe, mas se tu não quiser pular, se tu quiser assistir, vale, vai ser uma experiência diferente. São outros criadores, é todo um outro processo de trabalho, outras dinâmicas, enfim. Eu não tô dizendo que tudo vai ser bom, mas vai ser diferente, isso é legal. Às vezes vai fazer a gente enxergar de outra forma uma história que a gente já conhece. Aí pega Boruto, que é um produto derivado, que é lançado em várias frentes, que não é só o Kishimoto que escreve, e o pessoal acaba dando essas voltas discutindo se aquilo saiu mesmo da cabeça dele, se foi outra pessoa que inventou, se vale ou não, ou se só botaram o nome dele na capa pra vender. E hoje sim, o Kishimoto, o autor de Naruto, ele voltou a escrever Boruto. Mas quando o Boruto começou, que ele só estava acreditado ali como criação na capa, acho muito sacanagem esse papo de, tanto faz, né, nem o Kishimoto escrevendo. Porque não é como se Naruto já não fosse um trabalho em várias mãos, e mesmo que a gente tolere muito mais uma mudança de desenhista do que de autor por aqui, como se o roteiro fosse a verdadeira essência da coisa, vale ressaltar que o desenhista de Boruto, que é o Ikemoto, ele tem uma puta história com o Kishimoto. Ele fala que quando tava complicado pro Kishimoto terminar algum desenho, passava pra ele, no começo eram alguns coadjuvantes, alguns ajudantes de vilões. Tem uma coisa muito bonita nisso, muito antes da gente perceber, já era ele desenhando os clones do Naruto. Ele diz que o Kishimoto falava pra ele, eu não confio em ninguém além de você. O roteirista do começo de Boruto, o Kodashi, também já era familiar dos personagens, tinha trabalhado nos filmes, nos livros, até em peça de teatro de Naruto, e o que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês é como Naruto, enquanto fenômeno, é uma parada muito mais coletiva do que essas conversas dão a entender, onde respinga ali a visão de muitos criadores e artesãos diferentes. O Kodashi conta, por exemplo, como se vê muito na relação do Boruto com o pai dele, essa coisa de ter demorado pra perceber por tudo que ele deve ter passado pra ser como era e tal. É talvez daí que vem a honestidade com que eu senti serem tratadas essas relações aqui no mangá. Tem muito esse peso nos ombros do Boruto no começo, de estar vivendo uma história que não é dele, do garoto que realizou o sonho de se tornar Hokage, e ele diz, eu não quero me tornar Hokage, porque como se todo mundo da vila, inclusive a gente que tá lendo, já esperasse automaticamente, por ele ser filho do Naruto, que o destino dele fosse esse, se tornar Hokage. Mas pro Boruto, ser o Hokage tem um outro significado, não importa se esse é um cargo importante pra vila ou não, pro Boruto, essa é a razão de não ter o pai por perto. Ser Hokage significa pra ele não ter o tempo pra família que ele teria se não fosse Hokage. E a maneira com que a história enquadra o Naruto aqui é muito interessante. Ele tem essa imagem altiva, muitas vezes, mas é enquadrado distante, de costas, como se a vida adulta fossem essas pilhas e pilhas de papelada separando ele das outras pessoas. E ainda que se desdobre em 1000 pra estar em todos os lugares da vila ao mesmo tempo, ele nunca tá lá completamente. Pode ser um clone, uma cópia num telão repetindo os valores do ninja pra vila, mas que não passa disso, uma imagem, um eco do que ele já viveu. Palavras que pro Boruto chegam como vazias, que não fazem qualquer sentido pro garoto que nunca vê o pai em casa. Tem uma cena bizarra no aniversário da outra filha do Naruto, a Himawari, em que o clone se desfaz e o filme entende muito bem esse desconforto, estende aquele silêncio, a sensação de que tudo que eles sentiam ali era falso, ou pelo menos que o momento não era prioridade pro Naruto, que deixava o corpo verdadeiro trabalhando sabe-se lá em que problema na sala do Hokage. E aí o próprio Naruto não sabe lidar com o que o filho sente, ele e o Sasuke são esses personagens feridos, machucados, tentando deixar o mundo melhor pros filhos. Todo o contato do Naruto com Boruto é cheio de ansiedade e insegurança, ele tenta ensinar o que é certo pro filho, mas é como se ele próprio não fizesse qualquer ideia de como oferecer pro Boruto aquilo que ele não pôde ter na infância. A gente vê todas aquelas memórias enquadradas e tal, mas o
que elas deveriam significar? Um elemento que vai aparecer para ilustrar a relação entre os dois é a roupa que o Naruto usava no clássico, que aparece aqui e o Boruto não vai entender porque tá tão surrada. A dele tá sempre limpinha, são roupas novas e é a primeira diferença que a gente nota de cara. A cara deles é muito parecida, né? Como parece ser tudo mais fácil para ele, mas não é como se o Boruto não fosse capaz de se esforçar como pai. Inclusive é dito que na prática ele é até mais talentoso, mas é como se o esforço do Boruto nunca fosse ser reconhecido, porque ele é filho do pai dele e o mínimo que todo mundo espera dele é ser incrível. Então Boruto na verdade vai querer ser tudo que o pai dele não é. Ele vai se inspirar no Sasuke, que escolheu o próprio caminho para trilhar, sem dar exemplo para ninguém. Nessa altura da história, o próprio Naruto se refere como uma espécie de Hokage das sombras, que atua em missões paralelas ao posto de chefe da vila, é quem tá investigando esse mal oculto que parece se revelar a qualquer momento. E é nesse contexto que vai aparecer a tecnologia em Naruto, uma oportunidade para ele pegar o caminho mais curto e surpreender todo mundo, superar o próprio potencial e chamar a atenção do pai. Eu acho curioso como o pessoal tende a reprovar esse elemento na série, mas também não discute a abordagem crítica que ela tem a respeito do uso irresponsável da tecnologia. Vamos inserir esse personagem do Katasuki, um cientista que se aproveita dos sentimentos do Boruto para vender a ferramenta ninja que ele estava desenvolvendo, capaz de utilizar jutsus mesmo sem qualquer chakra. Essa ideia de que os elementos que tinham uma história em Naruto estão sendo reproduzidos em laboratório de maneira barata e descartável, que eu até entendo o pessoal não ligar muito pra ele, o cara nem é um ninja e tal, é só um bunda mole qualquer, mas é um tipo medíocre que a gente também encontra em Naruto em figuras como o Gatola do Arco dos Zabos, e que os livros também utilizam bastante, reconhecendo que esse é um elemento que faz parte do mundo de Naruto, como o cara lá da novela da Sakura que quer viciar as crianças da vila em remédio pra ganhar dinheiro, esses sujeitinhos nojentos e egoístas que usam os outros sem se importar com as consequências. Não pense muito sobre isso, o homem vai dizer pro Naruto. E aqui eu acho que vale um parênteses pra falar sobre os outros vilões da história, os tais Kinshiki e Momoshiki. Esses sim, eles fazem parte do clã Otsutsuki, o mesmo da Kaguya do final do Shippuden, e que se estabeleceria dali pra frente como os grandes antagonistas da história de Naruto. Dessa vez, o exame Chunin também precisa ser interrompido, mas não por causa de uma conspiração interna, e sim por motivos infinitamente maiores, capazes de tirar os Kages pra nada ali. Que tipo, pra eles, os líderes da vila são inconvenientes, entendeu? O poder escala muito, e não só pelo fato de serem alienígenas, mas é como se realmente esse fosse um perigo vindo de um outro lugar. Eu não sei bem como é no anime, mas no mangá eu noto muito fortemente a influência de Dragon Ball, desde o momento em que eles chegam voando na arena pra, assim como Madara, alterar a geografia do lugar e transformar o campo de batalha naquela gigantesca cratera onde a luta acontece. São essas ruínas e dimensões paralelas que talvez façam a gente sentir que Boruto tem tão menos esse senso de lugar, de espaço que tinha em Naruto, sabe? Do ambiente da vila ali e tal, como cada vila era diferente. Embarca muito mais numa coisa de ficção científica, e esse contato com os Otsutsuki, esses seres estranhos pra gente, não é pacífico, não é uma coisa que entra na história sem conflito, sabe? É cheio de atrito. Eles invadem nosso imaginário de uma forma violenta. A gente não sabe se são humanos, se sentem como os humanos, parecem se colocar acima da moral daquele mundo, e por isso são tão imprevisíveis, por isso se tem tanto medo do que são capazes de fazer. Eles chegam com uma ideia de mundo onde o ninja não passa de um sujeito vulgar, preso às próprias limitações. Eles querem ser jovens, invencíveis pra sempre, se alimentam da energia daquele mundo ao mesmo tempo em que violam uma natureza essencial da história de Naruto, que é a ideia de que a vida tem valor, literalmente devoram o companheiro pra ficar ainda mais forte num ciclo eterno de destruição. Pode produzir uma série de leituras a respeito daquele mundo, e uma delas, que é a mais imediata aqui para o assunto do vídeo, é o fato deles estarem atrás do fruto do chakra, poder ilimitado e sem qualquer esforço, no que a gente tem um espelho da própria relação do Boruto com a tecnologia. São entidades que carregam consigo a ideia de que nada importa, nada tem significado, e é contra isso que o caminho dos ninjas vai se chocar, pelo menos nesse começo. E aqui já vai ter uma mudança de rumo do mangá em relação ao filme, porque no filme a transformação final dos dois Otsutsukis, talvez por uma associação visual com a transformação lá do Quinteto do Som, me lembrou tipo uma versão do Kidomaru transformado, e no mangá a gente vai ter esses traços negros que seriam bem característicos dos personagens daqui pra frente. No filme a gente vê o braço do Boruto queimando quando consegue vencer a criatura, mas o mangá enfatiza muito mais a ideia de que aquele contato talvez tenha contaminado o garoto. A partir de uma compreensão de que ele não deveria ser capaz disso, aquele que derrota um deus não pode ser uma criança ordinária, é também quando a história realmente transcende, assume que existem diferentes realidades e dimensões sobrepostas ali, um prenúncio de onde tudo
aquilo poderia chegar, um toque possivelmente carregado de maldade. Aquilo seria o destino dele, como do pai, ou uma maldição, como a do Sasuke, de quem ele se tornou discípulo. Não importa, o Boruto vai dizer, e é o que nos leva até aquela cena da abertura, não do filme, mas do anime e também do mangá que eu citei lá no começo. São imagens que desde a abertura propõem virar aquela realidade de cabeça para baixo. Ainda que a gente queira ver os personagens de Naruto em ação, mais velhos, a gente sabe que em algum momento o Boruto vai lutar sobre as ruínas daquele mundo, se posicionar a respeito daqueles valores de uma outra perspectiva, como se as formas do passado já quase não existissem mais, destroços sem qualquer lógica por trás. A composição da cena pode sugerir os embates marcantes entre grandes ninjas do passado, mas o corte cruzado na bandana, por cima do clássico corte de ninja desgarrados sobre o símbolo da vila, já adianta que outras crenças precisariam cair em xeque aqui. E é onde o mangá tá agora, com o lançamento de Boruto, True Blue Vortex, um sucesso gigantesco na plataforma digital da Jump, finalmente aconteceu, ainda que eu acho que tem todo um valor próprio parar, nem que seja só um pouco, para imaginar como seria a infância dessas crianças no mundo livre das guerras do passado, como poderia ser o contato pacífico com as crianças das outras vilas, e como Naruto poderia fazer sentido para essas novas gerações, discutindo inclusive temas como a tecnologia, que não tá só jogada ali, mas reflete sobre os perigos do uso mal intencionado da ferramenta quando ela é utilizada sem qualquer transparência. Então, tipo, não teve fulano, tal personagem aparece pouco, foi tirado pra nada. Não é por aqui que sempre falam que o importante são boas histórias, que tem que ter desenvolvimento de personagem, esse tipo de coisa. Eu nem entro muito nessa pira, mas aí se a gente vê esses novos personagens crescendo, com todo o tempo que eles merecem, sabe, renovando o público, mirando num pessoal mais jovem, aí é enrolação, tipo, cadê minha história adulta? Sabe, às vezes a gente chega na parada com muita pressa, já quer ver o próximo golpe foda, quer ver a versão madura e quebrada desses personagens, mas esquece que aquela história lá atrás teve o impacto que teve na gente porque a gente passou todo aquele tempo com aqueles personagens. Quantos treinamentos e encontros a gente teve pelo caminho. É o que o Boruto precisa reconhecer aqui também, não quem é o Naruto hoje, essa imagem definitiva dele que todo mundo acredita sem questionar, que é super forte, e ele só queria saber das fraquezas do pai pra tentar superar ele de qualquer forma, mas sim, como o Sasuke vai dizer, quem foi o Naruto até agora. Sabe aquele papel que é do Iruka lá no comecinho, que vai estar sempre orgulhoso das histórias do Naruto, mesmo com todos os defeitos dele, porque sabe o que ele passou pra chegar até lá? É nesse reconhecer a dor do outro que pai e filho finalmente se conectam. Não só quando o Boruto reconhece tudo que o pai deve ter passado, mas quando o Naruto também olha de volta para as dores do filho, que são outras e as coisas podem ser mais fáceis agora, mas existem e são legítimas, e em vez de ouvir sermão, talvez ele só queira ouvir as histórias que o Naruto tem pra contar, pra aprender com elas e, como Sasuke ensina pra ele, pensar por si mesmo, escolher o próprio caminho. É um tema caro em Naruto, esse gesto de amor que é deixar o filho partir, seguir em frente. No final a roupa do Boruto também tá rasgada, mas ele fala que é mais legal assim. E quando é entrevistado e perguntam sobre trabalho em equipe e persistência, que o pai dele sempre dizia pra ele, o Boruto fala que isso precisa ser sentido de corpo e alma e não é só repetir da boca pra fora. E o cumprimento vacilante do pai e do filho no meio do filme, que o Boruto se envergonha por estar com a ferramenta ninja escondida no braço, dá lugar ao cumprimento entre pai e filho no final, os dois com o braço enfaixado, carregando suas feridas, suas próprias dores, o Naruto indo pro trabalho, o Boruto indo pra uma nova missão, que a gente nem precisa saber qual é, mas meio que aqueceu o coração que essa passagem de bastão, que também inaugura outro momento da história, de uma escala de poder completamente diferente do anterior, consiga ser também esse drama familiar, intimista, super honesto sobre as crianças e o trabalho. Então, se Boruto deturpou Naruto, eu acredito que sim, em alguma medida sim, mas nesse movimento quase inevitável de destruição, de uma história que nasce com suas raízes devorando o solo que a geração anterior deixou, mas que cresce de uma forma própria. Como alguém que tinha praticamente a idade do Naruto quando conheceu o clássico, que tinha praticamente a idade do Naruto quando acabou o Shippuden, e tem praticamente a idade do Naruto agora, em Boruto, também acho que faz parte do processo aprender que as coisas mudam. Então, pelo menos até aqui, eu recomendo sim Boruto, e não é como se o clássico fosse desaparecer também, sempre vai estar lá pra gente ler de novo. Então, se tu chegou até aqui, até o final da 6ª página de um roteiro sobre Boruto, tu também vai receber em primeira mão o anúncio do nosso novo projeto, que esse vídeo aqui foi só pra tirar o elefante da sala e dar um gostinho pra vocês. Eu e o Otávio estamos planejando aqui pro canal uma série sobre Naruto, série mesmo, que nem a gente tá fazendo sobre Avatar, pegando desde o comecinho do Naruto clássico, indo analisando arco por arco, depois integrando os vídeos que a gente já tem aqui no canal sobre o Sasori ou a luta do Rock Lee contra o Gaara, dentro dessa série, um trabalho hercúleo
bagulho que vocês devem imaginar, já que a gente não tá falando de 3 temporadinhas de 20 episódios, como no caso do Avatar, mas de mais de 500 episódios e 70 volumes de mangá, isso se a gente só considerar a obra principal. Para não ficar só falando de Naruto aqui no canal, esses vídeos vão sempre sair primeiro para nossos apoiadores e membros, a gente vai lançando aos poucos e só solta um episódio da série quando o seguinte já estiver pronto para os apoiadores. Para dar um exemplo aqui para vocês, meu primeiro roteiro já tá com 16 páginas e ele só sai para o público geral quando a sequência que o Otávio vai assumir sobre o arco do Zabuza estiver pronta, igual a gente tá fazendo com Avatar, que quando eu lancei o último vídeo por aqui já estava disponível o seguinte exclusivamente para apoiadores e membros. Eu acho que deu para entender, é a nossa forma de agradecer quem mantém esse projeto vivo até hoje, então quem quiser conferir os episódios da série antes de todo mundo, eles vão estar saindo com antecedência lá em apoia.c/quadro em branco. Um que tá quase pronto é discutindo uma outra questão polêmica que eu sei que ecoa aqui entre o público do canal sobre as personagens femininas de Naruto, mais especificamente falando sobre a Sakura ser ou não a personagem ruim. Comenta aí embaixo se vocês gostam da ideia, vai ser tipo um episódio 0 da série, esse aqui também depois a gente encaixa na cronologia, mas é isso, cogitem fazer parte da nossa campanha. O valor mais acessível já te garante acesso aos vídeos, mas tem grupo fechado com a gente também para trocar ideia, no WhatsApp, no Discord. Encontro vocês lá e até!